Olá, gente peregrina! Olá, membros e membras do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Mais um vídeo da série O Necromante Lê. E, novamente, ele, Mircea Eliade. E ele, o livro que me define em termos de alguém que compreende o fenômeno religioso. A minha compreensão do fenômeno religioso passa por Tratado de História das Religiões. Não se reduz a ele, mas passa fundamentalmente pelo tratado. Estamos lendo o capítulo fundamental, capítulo 1, Aproximações, Estrutura e Morfologia do Sagrado. Este é o quarto vídeo da série O Necromante Lê, o Tratado de História das Religiões. Lerei Multiplicidade das Hierofanias, a partir da página 33. Os exemplos que acabam de ser citados serão retomados e reforçados na presente obra. Até agora, serviram-nos de primeira aproximação, não para delimitar a noção do sagrado, mas para nos familiarizar com os documentos de que dispomos. Assista ao vídeo 3 para tratar disso. Chamamos hierofanias a esses documentos. Entenderam? Hierofania é um documento, um testemunho, uma estátua de um deus, um texto, um mito, uma tradição. Porque cada um deles revela uma modalidade do sagrado. As modalidades desta revelação, da mesma maneira que o valor ontológico que se lhes atribui, são duas questões que só poderão ser discutidas no fim da nossa pesquisa. O caráter ontológico do sagrado é atribuído, não pertence ao objeto. Por agora, consideremos cada documento, rito, mito, cosmogonia ou Deus, como constituindo uma hierofania. Ou, por outras palavras, tentemos considerá-los como uma manifestação do sagrado no universo mental daqueles que o receberam. Lerei de novo. Mas antes de ler de novo, lembrar-vos-ei da definição de sagrado de Mircea Eliade em Origens, ou The Quest, se preferirem ler em inglês. O sagrado é um elemento da estrutura da consciência. Agora leremos. Por outras palavras, tentemos considerá-los, cada documento, rito, mito, cosmogonia ou Deus, como uma manifestação do sagrado no universo mental daqueles que o receberam. Certamente que tal exercício nem sempre é fácil. Para o ocidental, habituado a relacionar espontaneamente as noções de sagrado, de religião e até de magia com certas formas históricas da vida religiosa judaico-cristã, as hierofanias estranhas sugerem-lhe em grande parte como aberrantes. Ainda que esteja predisposto a considerar com simpatia certos aspectos das religiões exóticas, e em primeiro lugar os das religiões orientais, só dificilmente poderá compreender a sacralidade das pedras, por exemplo, ou a erótica mística. E supondo ainda que tais hierofanias excêntricas possam encontrar algumas justificações, considerando-as, por exemplo, como fetichismos, é quase certo que um homem moderno permanecerá refratário em relação a outras que hesitará em conceder-lhes o valor de hierofania, isto é, de modalidade do sagrado. Walter Otto notava como é difícil para os modernos apreender a sacralidade das formas perfeitas, uma das categorias do divino de uso corrente entre os antigos helenos. Esta dificuldade agravar-se-á
quando chegar à altura de considerar um símbolo como uma manifestação do sagrado, ou de sentir que as estações, os ritmos ou a plenitude das formas, qualquer que seja essa forma, são outras tantas modalidades da sacralidade. Tentaremos mostrar nas páginas seguintes como elas eram consideradas assim pelos homens das culturas arcaicas. E na medida em que nos desembaraçarmos dos preconceitos didáticos, em que nos esquecermos de que essas atitudes foram por vezes taxadas de panteísmo, de fetichismo, de infantilismo, etc., é que conseguiremos compreender o sentido passado ou atual do sagrado nas culturas arcaicas. E, simultaneamente, aumentarão as nossas probabilidades de compreendermos igualmente os modos e a história da sacralidade. Precisamos de nos habituar a aceitar a existência das hierofanias onde quer que seja, em qualquer setor da vida fisiológica, econômica, espiritual ou social. Em suma, nós não sabemos se existe qualquer coisa, objeto, gesto, função fisiológica, ser ou jogo, que nunca tivesse sido transfigurado em qualquer parte no decurso da história da humanidade em hierofania. Questão muito diferente é a de procurar as razões que fizeram com que essa qualquer coisa se tornasse uma hierofania ou deixasse de o ser em dado momento. Mas é certo que tudo quanto o homem manejou, sentiu, encontrou ou amou pode tornar-se uma hierofania. Porque o sagrado é um elemento da estrutura da consciência. A experiência do sagrado é uma experiência mental produzida pela mente-cérebro humana. Logo, qualquer coisa pode ser sacralizada. Qualquer coisa. Sabemos, por exemplo, que no seu conjunto, os gestos, as danças, as brincadeiras das crianças, os brinquedos têm uma origem religiosa. Foram, no tempo, gestos ou objetos cultuais. Sabemos, do mesmo modo, que os instrumentos de música, a arquitetura, os meios de transporte, animais, carros, barcos, começaram por ser objetos ou atividades sagradas. Podemos pensar que não existe nenhum animal ou planta importante que não tenha participado da sacralidade no decurso da história. Sabemos, da mesma maneira, que todos os ofícios, artes, indústrias, técnicas têm uma origem sagrada ou revestiram, no curso dos tempos, valores culturais. Esta lista poderia continuar com gestos cotidianos, o levantar depois da noite dormida, o caminhar, o correr, pelos diferentes trabalhos, caça, pesca, agricultura, por todos os atos fisiológicos, alimentação, vida sexual, provavelmente também pelas palavras essenciais da língua, e assim por diante. Evidentemente, não devemos imaginar que toda a espécie humana tenha passado por todas essas fases, que cada agrupamento humano tenha conhecido sucessivamente todas essas hierofanias. Esta hipótese evolucionista, talvez aceitável algumas gerações atrás, está hoje completamente excluída, no sentido de uma evolução no mesmo nível, no mesmo grupo cultural, de uma hierofania que vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, até chegar à sua eventual e assim considerada maturidade. Mas em qualquer sítio que fosse, num dado momento histórico, cada grupo humano transubstanciou, pela parte que lhe tocava, certo número de objetos, de animais, de plantas, de gestos em hierofanias. E é muito provável que, no fim de contas, nada tenha escapado a essa transfiguração, prosseguida durante dezenas de milênios de anos da vida religiosa. Vamos ficar por aqui. O que nós aprendemos aqui é que não há um critério para se definir hierofanias verdadeiras de hierofanias falsas. Isso não existe. Não existe religião verdadeira e religião falsa. Isso não existe. Não existe doutrina verdadeira e doutrina falsa. Isso não existe. Isso é invenção
de grupos religiosos e de líderes religiosos. A minha hierofonia é verdadeira, a deles é falsa. A minha tradição é verdadeira, a deles é falsa. O meu livro sagrado é verdadeiro, deles é falso. Não, isso é idiotice completa. Sagrado é tudo aquilo que qualquer pessoa na história da evolução humana tratou como sagrado. O sagrado é sagrado para quem aquilo é sagrado. Não há um valor ontológico, não há uma ontologia do sagrado. A ontologia é uma aplicação. A condição absoluta é uma projeção, um desvio, uma corrupção, uma incompreensão de si. Por isso, religião vivida como ontologia da doutrina, ontologia dos valores, como expressão da realidade, é corrupção, é ignorância do processo e de si. É alienação, é alucinação. Toda religião é sagrada para quem a participa, mas em nenhuma medida, a não ser na consciência ignorante daquele religioso ignorante, ela é absoluta. Mas não há nada de absoluto em nada que seja sagrado. É histórico, provisório, construído, atribuído. A experiência do sagrado é antropológica. A interpretação, a valorização, a doação de conteúdo, a instrumentalização, a ontologização, a filosofização disso é tudo invenção dos religiosos que não compreendem sequer a experiência da qual participam. E ainda tem gente que diz que Eliade é teólogo. Falando em alucinação. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.